Pessoal, boa noite. Uma noite abençoada de domingo para vocês. Que o Senhor possa ministrar o seu coração nessa noite. Hoje, dia 30 de janeiro, o mês chegando ao seu final. E mais um ano que se iniciou, né? E nós temos a certeza que o Senhor ele tem estado conosco nessa jornada, por mais difícil que seja. Por mais árdua que seja, há sobre nós promessas e por isso nós não paramos. E por isso nós continuamos. Eu peço desde já que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Comente, compartilhe, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa breve ministração, nessa breve mensagem. Nós conhecemos bem o texto que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E quando nós contextualizamos com a história, no que se refere à glória no sentido de a beleza da segunda casa, ou o segundo templo, né? O templo construído pelos reformadores, e era o tempo ali de Neemias, de Esdras, de Zorobabel. Esse templo ele não foi em glória de beleza maior do que o primeiro templo, o templo de Salomão. Quando nós paramos e pensamos e analisamos o texto, o que vem a ser glória parece ser um conceito um tanto quanto abstrato, tanto quanto vago, difícil de falar. Por que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? O primeiro templo era absurdamente gigante. O propiciatório era do tamanho de algumas piscinas olímpicas. Era ouro para um lado, ouro para o outro. Já de cara, quando você entrava no templo, haviam duas colunas de Boaz e Joaquim, gigantescas de ouro. E era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Como algo pode ser comparado a isso? Como a glória poderia ser maior do que a glória desse templo? E, de fato, esteticamente falando, humanamente falando, a glória do segundo templo não foi. Eles olhavam para aquele templo e aquilo trouxe uma certa tristeza até, comparando como era o templo de Salomão. A grandiosidade daquele templo. Agora, é claro que a profecia ela remete a um contexto histórico profético, né? A palavra ela remete a um contexto histórico profético, onde Jesus ele entraria nesse segundo templo. E por isso que a glória do segundo templo ou da segunda casa foi maior do que a da primeira. Porque o próprio Messias, o próprio Deus entrou, se fez carne, habitou entre nós e ele entrou naquele templo. Estava ali o templo. Foi reformado, ampliado por Herodes, sim, mas era o mesmo templo da época dos reformadores. Então a profecia cumpriu. Mas o que isso traz para a nossa vida? O que isso fala para dentro do nosso coração, para a nossa história, para aquilo que você está passando nessa noite de domingo? Porque é muito bonito eu chegar aqui e encher de linguiça, né? Falar, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Deus vai fazer e está tudo certo. Mas quando nós atentamos para a glória externa e ignoramos a glória interna, porque o grande segredo é o que há dentro e não o que há fora. A glória era algo que entraria, a glória era algo manifesto dentro do templo, dentro. E quando Deus ele fala que ele vai fazer algo maior, nem sempre o conceito de maior de Deus é equivalente ao conceito de maior para nós. Então guarda essa palavra, porque o Senhor de fato ele tem uma promessa de que a glória da sua segunda casa será maior do que a primeira. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi destruído, tudo que foi arruinado, Deus tem algo muito maior para fazer. Agora, esse maior de Deus é diferente do teu maior. E como é diferente? Que glória? O que é glória? O que significa esse conceito? Olha, é impossível falar de glória sem associar tal palavra à presença de Deus. Todas as vezes que nós olhamos no Antigo Testamento e passou a glória do Senhor sobre a fenda da pedra, e a glória de Deus se manifestou no Monte Horebe, e a glória de Deus foi presente junto com ele, nós vemos o tempo inteiro que a glória significa isso. A presença, o poder, a manifestação de Deus. E aqui é o ponto, meus irmãos, nessa noite de domingo que eu quero trazer para vocês. Muitas coisas que nós perdemos ao longo da nossa vida, muitas coisas que foram destruídas, e o primeiro templo ele foi destruído após o cativeiro babilônico,
poderiam ser até quantitativamente ou qualitativamente, humanamente falando, melhor ou superior a qualquer outra coisa. Mas em glória, a restituição, a restauração, aquilo que Deus está para fazer, por uma promessa do Senhor, em glória será muito maior. Ou seja, Deus estará presente nessa construção, nesse recomeço, nessa obra que Ele já está fazendo na sua vida, de uma maneira que Ele nunca esteve antes, ao longo de toda a sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A presença, o agir, o mover, a operação do Senhor em níveis que você nunca viu antes, de uma forma tremenda que você nunca viu antes. Essa é uma promessa que o Senhor fez. É uma promessa que Ele deixou ali registrada na sua palavra, porque Deus sabia que nós, como servos e servas do Senhor, em algum momento da nossa vida, teríamos áreas da nossa vida, coisas da nossa vida importantes sendo destruídas, sendo arruinadas, sendo tomadas pelo adversário, por Satanás. Assim como Israel viveu aquele momento de cativeiro e um momento de reconstrução, Deus sabia que em algum momento das nossas vidas nós passaríamos por isso. E Ele deixou registrado que Ele é um Deus de recomeços, que Ele é um Deus que refaz, que reconstrói, e de uma maneira muito superior, muito melhor. A presença de Deus. Talvez tenha sido isso, essa falta da glória de Deus na primeira casa. Talvez tenha sido isso. Não estou dizendo aqui com isso que havia erros, havia problemas no templo de Salomão. Não. Mas acabou. A glória do Senhor não foi manifesta no momento em que o templo foi destruído, em que eles foram levados ao cativeiro da Babilônia. Na verdade, a glória do Senhor já tinha se apagado. Já tinha se afastado daquele templo, naquele período. E também foi assim que aconteceu nas nossas vidas. Em algum momento a glória do Senhor já não estava mais presente no templo do nosso coração. Deus, Ele quer reconstruir. Deus, Ele quer refazer. E a glória dEle será manifesta. Nessa reconstrução, a glória dEle se fará presente. Como eu falei, de uma maneira que você nunca viu antes, que você nunca experimentou antes. E assim foi feito. O templo foi reconstruído e a glória de Deus se manifestou no tempo oportuno, com Jesus entrando naquele templo. Existe um tempo oportuno, existe um tempo correto para que as coisas de Deus para você sejam acessadas por você. Não adianta querer acessar as coisas fora do tempo. Bênção fora do tempo é maldição. Tem que ser na hora de Deus, tem que ser no momento dele. Existe um momento profético, um momento espiritual, um momento registrado, separado, determinado para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Quantas vezes ouvimos? Mas eu tenho certeza que a gente vai sair da esfera de ouvir e vamos passar a fazer parte daqueles que não só ouviram, mas que viram a glória de Deus sendo maior na segunda casa do que na primeira. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de domingo. A paz do Senhor Jesus.